Olá, eu sou a tia Alice e eu estou mais uma vez aqui para contar uma história. E essa história está na Bíblia e é a palavra de Deus para o seu coração. É isso aí. Então, hoje eu quero falar do maior pintor do mundo. Quem será, hein? O maior pintor do mundo que a tia Alice está falando? É Deus, é isso mesmo. Vamos falar um pouco da sua criação, da criação desse grande artista que é Deus? Vamos lá? A Bíblia, ela vai nos falar aqui em Gênesis 1. Vai nos dizer assim, que no princípio criou Deus os céus e a terra. Isso mesmo! Viram só? Vocês ouviram que a palavra de Deus disse? Que no princípio criou Deus os céus e a terra. Eu acredito que não tem um artista maior do que esse. Aleluia! Mas esse artista também quer pintar uma nova história para você, ou seja, para todos nós, não é isso? Então vamos lá? Nós vamos começar com o primeiro dia da criação. Olha só, no primeiro dia criou Deus a luz, exatamente. Deus disse que haja luz e houve luz. Aleluia! E crianças, e no segundo dia, Deus fez a separação das águas, exatamente das águas. E olha só, e a parte de cima, né? Deus fez o céu. Isso mesmo, Deus separou as águas e chamou de mares. E a parte de cima, ele chamou de céus. Esse foi o segundo dia. E Deus disse que era muito bom. Glória a Deus! E também, crianças, no terceiro dia, houve a separação das águas e da terra. Exatamente. Deus ordenou que as águas, né, se ajuntassem para um lado, isso, e para o outro Deus fez, olha, a parte seca. E chamou essa parte seca de quê? Isso mesmo, chamou de terra. Exatamente. E olha só, e ordenou que a terra produzissem árvores, flores e frutos e toda a vegetação que eu e você conhecemos. Exatamente. E olha só, no quarto dia, Deus fez os dois grandes luminares. Quem sabe? Quem conhece, hein? Isso mesmo! O sol, e também Deus fez a lua e as estrelas. O sol o Senhor fez para governar o dia e a lua à noite. E Deus viu, crianças, que isso era muito bom. Exatamente. Que poder, hein? Vamos lá. E também, agora vem qual? No quinto dia, Deus criou os animais nas águas, né? Porque nas águas não tinha peixinho. Aí Deus criou o quê? Os peixes, o tubarão, exatamente, baleia. Isso, o Senhor criou os animais das águas. E no céu, o Senhor criou os pássaros, os passarinhos, exatamente, o papagaio, as águias. Isso mesmo, o Senhor criou os animais ali nas águas e no céu. Glória a Deus! Agora vamos ali para o sexto dia.
No sexto dia, Deus criou todos os animais da terra, glória a Deus, animais selvagens. Isso, os domésticos e os selvagens. Então Deus disse também: façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. E logo Deus fez a mulher. Então, Adão e Eva, exatamente. O Senhor os criou. Glória a Deus. E o que aconteceu no sétimo dia, hein? Quem sabe dizer? O que aconteceu no sétimo dia? O Senhor descansou. Aleluia! Nossa! Gente, olha o tanto de coisa que o Senhor fez só em 7 dias. Que artista, hein? Olha só. Mas aí, eu quero continuar aqui falando para vocês. Quando Deus fez ali o homem e a mulher, Adão e Eva, Deus fez eles, né? Deus fez o homem e a mulher para viver feliz, né? Para andar ali no jardim do Éden, em companhia de Deus, para desfrutar de todas aquelas coisas que o Senhor Deus fez, para desfrutar de tudo. Ah, crianças, mas aí o Senhor disse para o homem e a mulher que eles poderiam desfrutar de tudo aquilo, que eles poderiam comer de todos os frutos que haviam ali no jardim. Só não poderiam comer do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal. Ah, crianças, mas aí eles desobedeceram a Deus. Ah, que pena! Desobedeceram a Deus. E aí, com isso, Deus ficou tão triste, né? Ficou tão triste porque Deus havia feito o homem, Deus havia feito tudo aquilo e ele viu que era bom. Mas o homem desobedeceu a Deus. Então, eles foram expulsos, afastados ali do jardim. Exatamente. Foram afastados do jardim. Crianças, aí foi bem aí que o Senhor começou, né? Ficou um pouco assim triste com essa situação. E agora nós vamos aqui, ó, com as cores. Essa cor vai representar o pecado. Exatamente. E quando o homem pecou, então o pecado entrou no mundo. Ah, crianças, mas o que é o pecado? Gente, olha só o que aconteceu. Aí o pecado começou a sujar toda aquela criação que o Senhor havia feito. Exatamente. Ah, crianças, mas o que é o pecado, tia Alice? O pecado, crianças, é tudo aquilo que nós pensamos, é tudo aquilo que nós falamos que desagrada a Deus. Então, o pecado nos afasta de Deus. Então, eles pecaram e eles foram afastados dali e de perto de Deus. E Deus ficou triste com isso, porque manchou a sua criação. Mas Deus, sabe o que a Bíblia vai nos dizer? A Bíblia vai nos dizer assim, em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É isso mesmo. Então, foi aí que Deus começou a pintar uma nova história para nós. Exatamente. E aí eles pecaram. Mas, crianças, continuando, o pecado é muito ruim. A gente fica, ó, aprisionado.
exatamente, aprisionado. O que pode nos aprisionar, tia? O pecado. Olha só, se você vive, ó, só contando, olha isso, se você vive contando, falando palavrão, exatamente, isso nos afasta de Deus. Se a tua boca vive cantando músicas mundanas, isso também vai lhe afastar de Deus. E também vive só falando mentiras. Ah, todas essas coisas, crianças, nos afasta de Deus. A nossa boca não pode ficar falando estas coisas. Então, isso também é pecado. Exatamente. Então, é tudo que nós falamos, é tudo que nós pensamos que desagrada a Deus. Então, tudo isso nos deixa assim, ó, aprisionado. Exatamente. Mas Deus estava pintando uma nova história para a gente. O que Deus fez? Deus teve um plano muito perfeito para nós. Então Deus pegou e enviou Jesus. Jesus é o seu único filho. Jesus mandou, Deus mandou Jesus para vir, para morrer por nós, pelos nossos pecados. E sabe o que aconteceu? Cristo, ele veio à terra, ele nasceu, exatamente, ele cresceu, isso, em estatura e também em conhecimento. E Jesus operou muitos milagres, isso, e foi invejado por muitos, exatamente. E o que aconteceu com Jesus? Eles traíram Jesus porque eles não gostavam do que Jesus estava fazendo. Mas Jesus nada de ruim fez. Ele não fez nada de errado. Mas mesmo assim, crucificaram o nosso Jesus, mataram o nosso Jesus. E Cristo, ele veio ao mundo, crianças, para morrer na cruz, por amor, para salvar o homem do pecado, para nos libertar, porque nós, crianças, nós estávamos condenados, exatamente, condenados a morrer, isso, mas então precisava que Jesus viesse e morrer por nós, para morrer por nossos pecados, porque grande era a nossa culpa. Exatamente. Então Deus com seu plano maravilhoso, enviou Jesus Cristo para nos libertar, para nos salvar de toda a culpa, de todo o medo, para nos livrar de todo o nosso pecado e também da toda a nossa condenação. Então Jesus veio para morrer por nós. E o que aconteceu, criança? O seu sangue nos purificou de todo mal. O seu sangue nos lavou. Mas Jesus, ele não ficou morto em uma cruz. Jesus, quando foi no terceiro dia, Jesus Cristo, ele ressuscitou e ele subiu ao céu. E sabe que Jesus disse que ele voltaria. Ele estava indo preparar um lugar para nós. Quem é que quer morar nesse lindo lugar? Eu quero, glória a Deus. E olha só, Jesus fez isso por nós. Quem faria tudo isso por nós? Ninguém, né? Só Jesus mesmo. E Deus enviou o seu único filho. Nossa, crianças, que amor imenso Deus tem por nós, não é verdade? Ninguém teria coragem de enviar o seu único filho. Mas Jesus precisava vir ao mundo, morrer por nós para nos salvar, para nos livrar dessa condenação. E Jesus veio, porque quando Deus olhou para a terra, ele viu
que não havia nenhum justo sequer, não havia ninguém sem nenhum pecado. Exatamente, teria que ser um cordeiro limpo, exatamente. Um cordeiro deveria ser alguém sem pecado. Então, Jesus teve que vir lá deixar a sua glória e vir à terra só para morrer por nós. Aleluia. Ele fez isso por nós. E sabe o que acontece, crianças? Quando o sangue de Jesus nos purifica, nos lava. E o que acontece com nós, crianças? Aleluia. Olha só. Nós recebemos o perdão, aleluia, e vem o perdão, e nos limpa, e nos lava. Outrora que o nosso coração era desse jeito, assim ó, todo sujinho de pecado, aprisionado, o Senhor quebra essas correntes, tira as manchas do nosso coração, a mancha do pecado, a mancha da inveja, o pecado é a raiva. Aí o que acontece? A gente fica com o coração assim, ó, limpinho e feliz. Porque quando a gente vive cheio de pecado, sem Cristo, nós vivemos com um coração sujo, cheios de, olha só, de maldade, de mentira, de inveja, de preguiça, ódio. Mas o sangue de Jesus veio, nos lavou e nos deu o perdão e limpou o nosso coração. Limpou o nosso coraçãozinho que estava sujo, crianças. E nós devemos reconhecer, nós devemos confessar o nosso pecado se nós fizemos alguma bobagem, alguma coisinha feia que desagradou o Papai do Céu. Você pede perdão a Deus, você tem que reconhecer todo esse sacrifício que Jesus Cristo fez por nós lá na cruz, para você receber o perdão, pois Cristo, ele é o nosso Salvador. Jesus Cristo, ele nos salvou de toda a condenação. Exatamente, em Romanos 10, 9 e 10, fala estas coisas, aleluia, que nós temos que recebê-lo como nosso Salvador. Aleluia. Não há outro Salvador a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando Deus nos lava, nós nos tornamos nova criatura e recebemos o perdão de Deus. Aleluia! Glória a Deus! E depois, tia Alice, que a gente recebe o perdão de Deus, que nós somos lavados, o que acontece conosco, hein? Nós precisamos, olha só, nós precisamos crescer, aleluia, crescer, né? E aí nós somos como uma plantinha, né? Nós temos que ser regados com a palavra de Deus. O que acontece? Aí a gente aceita a Jesus, aí você, ó, precisa ler a Bíblia. Aleluia! Você precisa ler a Bíblia diariamente, ler a palavra de Deus e também orar. Exatamente, orar a Deus, ter comunhão com os seus irmãos, com os outros, não viver brigado. Se você vivia brigando, se você só vivia chateado, né? Você, olha, lembre que você é uma nova criatura e que Deus está pintando uma nova história na sua vida. E é necessário, crianças, que você mude para você ter um melhor crescimento na casa de Deus. Aí você precisa o quê? Ler a Bíblia, orar, né?
se arrepender e agora não fazer mais as coisas erradas que fazia antes. Isso. E também, olha só, obedecer e viver em comunhão com os seus irmãos. Exatamente. Porque quando a gente aceita Jesus na nossa vida, nós somos transformados. Aleluia. Então, Deus vem e pinta uma nova história em nossa vida. Porque um dia, crianças, um dia, Jesus, ele falou que ele estava indo preparar um lugar para nós, não é verdade? Exatamente. E esse lugar, crianças, é uma linda cidade que Deus tem, que o Senhor está preparando para nós. Exatamente. E só vai para esse lugar quem aceitar Jesus, quem reconhecer que ele é o nosso Salvador. Olha só, vamos aqui para as cores, ó. Você precisa, olha só, deixar o pecado. Você precisa aqui, ó, reconhecer que Jesus Cristo é o seu Salvador. Você tem que deixar, olha só, ser purificado, deixar o Senhor te lavar. Você precisa aceitar a Jesus, exatamente. E você precisa ser transformado. Você precisa o quê? Viver uma nova vida, crescer na graça, no conhecimento de Deus. E olha só, e esperar o dia o qual o Senhor vem buscar você, vem nos buscar. E ele só virá nos buscar se nós deixarmos as coisas erradas e aceitar o nosso Salvador. E o céu, queridos, é a casa, olha só, é a casa de Deus, exatamente. O céu é a casa de Deus e ele está lá. O nosso Deus, ele vai estar lá. Aleluia, irá nos receber e nós iremos adorá-lo para todos sempre. Nós vamos ver no céu o nosso Salvador, Jesus Cristo. Nós iremos olhar Jesus, tocar no seu rosto, abraçar Jesus, não é isso mesmo? E todos nós vamos adorar o nosso Deus Todo-Poderoso. Deixe Deus pintar uma nova história na sua vida, crianças. Deixa Ele cuidar de você, aquela vida tristinha de pecado, de coisas erradas que você estava fazendo, que você estava assistindo, tudo isso você não vai mais fazer, porque o Senhor está pintando uma nova história para você. Aleluia, pois o maior pintor do mundo está pintando a sua, a minha história. É isso aí, pessoal. Muito obrigada. Crianças, para encerrar, eu gostaria de cantar uma música com vocês. Vamos lá? Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Com seu precioso sangue, tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei que a vida eterna eu ganhei. Lará, lará. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Turminha, e não se esqueça que toda semana nós estamos por aqui, hein? No Tia Alice Kids, exatamente. Compartilha e dê muito like aí no nosso canal para estar nos ajudando a espalhar mais da palavra de Deus, amém? Tchau! Beijão no seu coração!